São Paulo, 1990. Um clima de terror toma conta da capital paulista após o Notícias Populares divulgar que uma Kombi branca estava raptando crianças. O medo tomou conta da população, enquanto os boatos se espalhavam pelos 4 cantos da cidade. Hoje vamos abordar essa lenda que marcou a história de São Paulo, e até hoje é relembrada por quem vivenciou essa época macabra. Conheça agora a lenda da Gangue do Palhaço. Na época, o pânico foi tão rápido quanto um incêndio. As ruas de São Paulo, antes movimentadas e cheias de vida, se tornaram um território de desconfiança. A Kombi branca, que deveria ser apenas um veículo comum, virou um pesadelo ambulante. Quem a via, logo sentia um arrepio na espinha, imaginando o pior que poderia acontecer. Tudo começou com um boato, mas rapidamente se transformou em uma verdadeira onda de pânico. Diziam que dentro da Kombi havia um palhaço, que era acompanhado de uma bailarina e um anão. A lenda conta que eles ofereciam doces e então raptava as crianças. Porém, o que parecia uma simples diversão para as crianças, na verdade, era um disfarce para algo muito mais sinistro. Eram sequestradores, e o destino das vítimas era trágico. Os relatos, embora vagos, falavam sobre rapto de crianças e tráfico de órgãos. A sensação de insegurança aumentou quando o jornal Notícias Populares divulgou relatos de desaparecimentos misteriosos, crianças que sumiam sem deixar rastros, e tudo indicava que a Gangue do Palhaço estava por trás disso. As famílias passaram a se trancar em casa ao anoitecer e as escolas tomaram medidas drásticas para proteger seus alunos. E embora as autoridades tentassem apurar os casos, as investigações não levaram a nenhuma prisão. A polícia não conseguia encontrar evidências concretas de que a gangue realmente existia, mas os boatos não cessaram. Pelo contrário, quanto mais o tempo ia passando, mais histórias surgiam sobre o tal palhaço assassino e a Kombi branca. Esses boatos sobre o palhaço assassino teve duras consequências entre a classe de palhaços de São Paulo, com muitos deles perdendo seus empregos e até sendo agredidos nas ruas. Mesmo com Notícias Populares afirmando que a gangue era só um boato, os palhaços levaram um certo tempo até conseguir retomar suas atividades novamente. O que se sabe até hoje é que a lenda da Gangue do Palhaço se enraizou de tal forma na história da cidade que muitos ainda falam com medo sobre os raptores. Mesmo décadas depois, quem viveu naquela época ainda sente medo da Kombi branca e do palhaço assassino. A lenda permanece, com o mistério por trás da gangue ainda sem resposta, mas com a memória de uma época em que o medo se tornou parte da rotina paulistana. Essa história assombrou a cidade, deixando marcada a memória de todos que viveram naquele período. A Kombi branca e a Gangue do Palhaço ainda causa arrepios, um conto sombrio que, para muitos, nunca será esquecido. Você conhecia essa lenda? Deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no Ecos do Passado e ativar as notificações. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Você tem coragem de ouvir o que realmente aconteceu na igreja de Nossa Senhora das Mercês? Há quem jure que essa história é verdadeira. Aconteceu no início do século XIX, numa pacata cidade de Minas Gerais. Essa é a lenda sombria da Missa dos Mortos. Dizem que tudo começou numa noite estranhamente silenciosa. João Leite, o zelador e sacristão da paróquia, já estava pronto para dormir, quando notou algo que fez o sangue gelar. As luzes da igreja estavam acesas, tremendo no meio da escuridão. Tomado por uma sensação de desconforto, ele decidiu investigar. Ao abrir as portas da igreja, a visão que teve o deixou paralisado. O lugar foi lotado de religiosos cobertos por longas túnicas escuras, imóveis e silenciosas, enquanto um padre estranho de pele pálida e olhar vazio oficiava uma missa no altar. Enquanto o padre pronunciava as palavras em latim, Dominus vobiscum, algo parecia errado. João sentiu o pavor crescer quando viu que os rostos dos fiéis não eram humanos. Eram apenas caveiras, esqueletos cobertos por aquelas vestes.
As órbitas vazias são adequadas para isso, como se soubessem que ele estava ali. O sacristão deu um passo para trás, quase sem conseguir respirar. O medo o dominou, e ele virou-se para sair dali o mais rápido possível. Mas, antes de deixar o local, seus olhos captaram um detalhe aterrorizante. A porta que dava para o cemitério, lá fora, estava escancarada, como se tivesse sido aberta para que os mortos pudessem entrar na igreja e participar daquele ritual sinistro. A história da Missa dos Mortos nunca mais foi esquecida. Alguns dizem que ainda é possível ouvir vozes sussurrando na igreja quando a noite cai. Outros garantem que se você passar por lá depois da meia-noite, pode até sentir um arrepio na espinha, como se fosse observado por olhos que não pertencem mais a este mundo. Será que você teria coragem de visitar a igreja de Nossa Senhora das Mercês? Ou preferiria manter distância de um lugar onde os mortos parecem ainda se reunir para suas preces? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.